Quebra o hábito de pensar como um CLT, de pensar como um empregado, como uma pessoa que está desempregada. Quebre esse hábito. Você abriu um CNPJ, você abriu a sua empresa, você começou a empreender e, por algum motivo, as coisas ainda não estão fluindo, as coisas ainda não estão da forma que você gostaria. Você trabalha, trabalha, trabalha e não vê o resultado chegando e não vê o dinheiro entrando, e isso é normal, faz parte de ser um empreendedor, faz parte de você assumir a rédea da sua vida e começar a empreender e começar a ter um negócio. Muda a sua mentalidade para sair dessa cabeça de desempregado, porque todo empreendedor tem essa falsa sensação, tem essa visão assim de que tipo, ah, eu me sinto um desempregado, eu me sinto uma fraude, porque as coisas não estão funcionando, não estão fluindo da forma que deveriam. E, cara, ô moça, vou te contar um segredo, elas nunca vão fluir. Isso é ser empreendedor. Quando a gente trabalha como empregado, se você está migrando, né, do trabalho formal para o empreendedorismo, é natural ter essa mudança de mentalidade. Você vai aprender a lidar com coisas que antes você não tinha que se preocupar, porque o assalariado, ele vai trocar o tempo de trabalho dele, a força de trabalho dele, as horas pela remuneração. Então ele tem uma remuneração fixa e todo o restante é obrigação do empregador se preocupar. O empregador que tem que se preocupar que o salário dele vai cair no dia certo, no momento certo, que vai vir no valor correto, que foi contratado e combinado, os impostos que vai ter que ser pago por isso e etc. E o assalariado ele só vai ter que lidar ali com a administração desse salário e futuros recolhimentos de impostos que possam vir a incidir por esse salário. Quando você decide ser um empreendedor, um empresário, você assume muitas responsabilidades. A primeira responsabilidade é que você não tem mais previsibilidade. Você não tem mais previsibilidade de quanto dinheiro vai entrar na sua conta, como você vai pagar as contas do mês e, e se vai entrar algum dinheiro. Então, isso exige uma disciplina extrema para que quando há momentos em que você fecha bons contratos, há momentos em que você consegue ter uma receita, você recolha parte dessa receita, além de pagar os impostos, pagar o governo, que é o sócio mais desonesto que eu vejo, assim, porque cria uma série de dificuldades para a gente empreender no Brasil, né? E uma série de taxas e de coisas que a gente tem que pagar que não são ditas a princípio para a gente quando a gente decide empreender. Você tem que se munir e se preservar, guardar dinheiro para que você consiga lidar com os meses que talvez você não tenha essa mesma receita, né? Quando porventura você fecha um contrato que você consegue ter uma previsibilidade ali de alguns meses e ainda tem o risco desse contrato às vezes ser cancelado também, você ficar sem essa receita, a primeira coisa que você tem que fazer é guardar dinheiro, entendeu? Então, o empresário, o empreendedor e aqueles que estão saindo do modelo assalariado para o modelo de empreendedorismo, e eu gosto desse termo de assalariado, porque hoje em dia a gente tem a pejotização, né? Então, não necessariamente você abrir um MEI, você abrir um PJ, significa que você é um empresário, um empreendedor ou dono de uma empresa. Porque às vezes você tem o seu CNPJ ali no MEI, e você está trabalhando num modelo assalariado, que uma empresa te contrata para ter ali uma carga de horas, para ter uma troca de serviço, e você não tem a liberdade, a flexibilidade, de fazer a sua hora, de trabalhar da forma que você quer, com autonomia. Você tem que seguir ali uma liderança da empresa, os parâmetros da empresa, e não tem como fugir disso. Então, para o fiscal, você é um PJ, mas para o dia a dia você é um funcionário. Então é esse modelo de assalariado que eu estou me referindo. Eh, mas você decidiu realmente abrir a sua empresa, você decidiu realmente ter o seu negócio, então você vai assumir as rédeas da sua vida a partir de agora. Você vai aprender a lidar com uma série de impostos e taxas absurdos que você nem imaginava que existiam. Você vai ser responsável por cuidar do seu plano de aposentadoria daqui para frente e você vai ser responsável por garantir que nos meses que você não tenha renda nenhuma, receita nenhuma, você ainda tenha dinheiro para pagar as suas contas. É muita responsabilidade. Empreender não é para os fracos, não é para qualquer um.
é para pessoas que estão dispostas a assumir riscos, que estão dispostas a lidar com incertezas e que estão dispostas a fazer sacrifícios. Não é bonito, não é bonito. Só que gente que está disposta a isso são as pessoas que querem ter liberdade, querem ter autonomia, querem construir patrimônio, querem se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, e muitas vezes as empresas não dão espaço para isso. Muitas vezes o empreendedor, ele vem de uma situação de que ele se torna muito maior do que as empresas que ele já trabalhou, que ele já prestou serviço, que ele vê coisas, ele vê estratégias, ele vê possibilidades que dentro dos lugares que ele trabalhou, ele não tinha os recursos, as condições ou até o apoio necessário para poder implementar. Né? Então, eu gosto muito do conceito de infraempreendedorismo, né? E eu vejo isso de uma forma muito aplicada, até quando a gente presta serviço para os nossos clientes, porque eu gosto de pensar de duas formas. Primeiro, o cliente, quando ele te contrata para prestar o serviço que for, seja você um cabeleireiro, seja você um consultor de tecnologia. Você precisa entender da cabeça daquele cliente, você precisa entender do negócio dele, você precisa entender quem ele é, o que ele faz, o que ele gosta. Então você precisa entrar no universo do cliente. E normalmente os bons funcionários, os bons assalariados, eles têm esse cuidado, essa preocupação de querer entender não só do que ele faz, do trabalho dele, mas também do negócio, da pessoa, de com quem ele está lidando, para poder propor, dentro das habilidades dele, dentro dos conhecimentos dele, aquilo que faz mais sentido, que vai ajudar aquela pessoa chegar naquele resultado, que vai ajudar aquela empresa a chegar naquele resultado. Isso é o que a gente chama do conceito de você cuidar do sucesso do seu cliente. Então, às vezes você é um cabeleireiro, mas o seu cliente é um advogado. Então você não vai propor um corte muito ousado. Você vai propor um corte que está alinhado com a profissão, que vai passar uma imagem de autoridade para aquele advogado. Então você cuida do sucesso do seu cliente. Você é um consultor de tecnologia que tem que implementar uma automação na empresa. Se você não entende do negócio da empresa, o que ela faz, como ela gera receita, como que você vai implementar esse serviço, né? Como que você vai construir os mecanismos necessários ali para poder desenvolver um projeto que gera resultado ali para o seu cliente, que cuida do sucesso do seu cliente, entende? Então, eu estou passando assim vários assuntos, vários temas aqui. Eu gostaria muito que vocês deixassem comentários aí nesse vídeo a respeito do que lhe interessa mais, do que chama atenção. Isso aqui é um bate-papo bem informal, mas para falar para você quebrar esse hábito de pensar como assalariado. Agora você é um empresário, você é um empreendedor. É sua obrigação ter cabeça para lidar com essas instabilidades e essas incertezas, tá? E assim, eu gosto de brincar, né, e é uma brincadeira muito séria, falar que o empreendedor, o empresário, é a pessoa que tem mais fé no mundo. Ele abre um negócio sem saber se vai dar certo, ele contrata pessoas e tenta garantir que o salário dessas pessoas vão estar ali, independente dele ter clientes ou não, independente dos negócios dele irem bem ou mal, né? Ele tem que lidar com, às vezes, a amargura de ter que demitir pessoas boas porque ele não tem condição de arcar com os custos daquela pessoa. Ele tem que lidar com a amargura de, às vezes, tomar uma série de decisões no dia a dia dele, eh, que podem não deixar as pessoas que estão sob a responsabilidade dele feliz, entendeu? E ficar com a cabeça em paz, entender que isso faz parte do processo, entende? Então, assim, pode soar um pouco tenso, pode soar que eu talvez esteja desmotivando as pessoas a empreender. Não, eu estou expressando o que é a realidade, tá? Infelizmente, para os negócios darem certo, para as coisas acontecerem, você realizar a sua empresa, realizar as suas ambições, você vai ter que aprender a lidar com essas incertezas, vai ter que assumir a responsabilidade sobre uma série de coisas que você não fazia ideia,
e vai ter que quebrar esse modelo, essa mentalidade que a gente vem aprendendo desde a escola, né? De trabalhar, de trocar hora, de trocar serviço. E quando você vira essa chave, quando você consegue mudar essa percepção, muda a sua percepção de valor sobre você mesmo, muda a percepção de valor do serviço que você oferece para o seu negócio, muda o seu senso de merecimento, você começa a enxergar o quanto o seu trabalho vale, qual que é o valor que você gera, qual que é a diferença que a sua empresa e você faz na vida das pessoas. Ao assumir a sua responsabilidade, sejam elas legais, fiscais, de tempo, de horário e do que for, você se torna muito mais seletivo sobre o que você vai dar a sua atenção, sobre o que você vai dar a sua energia, sobre como você vai fazer as coisas acontecer, com o que você vai se preocupar ou não. E a vida, de repente, tem um outro sabor, tem um outro brilho, tem muito peso, muita responsabilidade, mas também tem muito mérito, muita conquista e muita liberdade, tá? Então, é por isso que, apesar de ser muito difícil, os empreendedores, eles são uns bichos muito doidos que fazem as coisas acontecerem. São todos eles? Não. Todo empreendedor é bom? Não, tem alguns empreendedores que não são nem gente, né? Que exploram mesmo no pior sentido da coisa, que não estão aí para lidar com as pessoas, para cuidar das pessoas com quem eles decidem se relacionar, decidem contratar e decidem se envolver. Mas tem muita gente boa por aí sim, tem muita gente que cuida, das pessoas, que se preocupa, e que fazem as coisas acontecer sem precisar pisar na cabeça de ninguém, sem precisar destratar ninguém e sem precisar, eh, agir com soberba ou ser boçal com as pessoas. Então, assim, você decidiu empreender, parabéns. Agora lide com as consequências disso e jamais, jamais, eh para trás nem para pegar impulso, sabe? É sempre para frente que você olha. Se você está sentindo que está um pouco perdido, que as coisas não estão funcionando, dá uma olhada nessa mentalidade, se de repente você ainda está pensando como um assalariado, que você vai trocar o seu serviço, as suas horas. Pode ser que você tenha a sua empresa, que a sua empresa seja só você, que você não tenha nenhum funcionário, não tenha equipe, seja autônomo, né? E essa mentalidade também funciona para você, entendeu? Procura pensar em mais como, ao invés de vender as suas horas, que é um ativo limitado, né? Como que você monetiza valor, como que você monetiza o impacto e o resultado daquilo que você gera e como que você separa separa essa questão do tempo de trabalho, das horas de trabalho, que são coisas é muito escasso, né, para o empreendedor, para o trabalho que tem que ser executado e para a forma que você vai gerar valor para outra empresa, tá? Porque às vezes o valor que você gera não está no tempo que você usa para gerar esse valor, mas está no resultado. Mas porque você ainda está com a cabeça de assalariado, você vende o seu tempo e aí você fica limitado àquela quantidade de horas. E aí não faria muita diferença se você estivesse trabalhando assalariado ou como empreendedor. Você nunca consegue furar aquele teto, aquele limite, para ter uma alta renda, para ter uma receita alta, para poder fazer sua empresa prosperar, o seu negócio prosperar e dar a vida que a sua família merece. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa reflexão, dessa conversa. Deixe seus comentários, suas opiniões, suas visões a respeito do que a gente conversou aqui, para a gente manter esse diálogo fluindo e nos vemos nos próximos vídeos.